A nossa espécie, desde o início dos tempos, é uma espécie exploradora, onde sempre estamos em busca de um lugar melhor para viver e prosperar. E na história podemos ver que o ímpeto humano para saber o que há além daquela colina levou a descobertas e formações de civilizações e culturas poderosas. O continente americano como um todo passou por isso a partir do século XV e XVI, quando exploradores europeus vieram em busca de glórias e riquezas, ou fugindo de perseguições sofridas em seus países. Mas alguns séculos antes de um genovês ter chegado nas Antilhas no século XV, um grupo de europeus nórdicos de origem escandinava chegaram na costa norte do continente, e por muitos anos tem havido controvérsias quanto a essa presença de nórdicos na América do Norte. Essa é uma das histórias mais fascinantes e pouco contadas, e nesse vídeo veremos como esses nórdicos chegaram por lá, onde foi exatamente que chegaram e como que esses exploradores lidaram com essa descoberta. Mas antes de continuarmos com o assunto, gostaria de pedir que deixe seu joinha, que se inscreva, compartilhe e deixe algum comentário caso se agrade do conteúdo. Isso me ajudará muito a continuar trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. Na descrição coloquei as fontes que usei para esse roteiro caso queira se aprofundar mais. A partir do século VI da nossa era, nas partes setentrionais da Europa, onde hoje é Dinamarca, Suécia e Noruega, chamadas abrangentemente de Escandinávia, a sociedade que surgiu ali era de pessoas ligadas ao mar e que viviam em constantes conflitos entre si e contra as condições ambientais severas nessa parte do mundo. A busca constante de terras e meios de riquezas era um imperativo para esses escandinavos, que viam no mar uma rota que tanto poderia ser a ruína como a sua riqueza. Nessa época, já haviam desenvolvido técnicas de navegação e de construção de navios capazes de transpor grandes distâncias. E com essas habilidades, alguns grupos começaram a realizar ataques por todas as regiões costeiras da Europa, levando a destruição e caos, onde os antigos registros irlandeses e ingleses os chamavam de pagãos, os franceses os chamavam de nórdicos, e os eslavos os chamavam de russos. Porém, o termo comum viking é o mais usado hoje em dia. Esse termo ainda é motivo de debate quanto à sua origem, sendo que alguns estudiosos relacionam o nome com uma região chamada de Viken, na Noruega, mas outros concluem que o nome é um termo que eles próprios usavam quando saíam com a intenção de pilhar e levar destruição, como uma atividade que hoje associamos à pirataria. A frase nórdica antiga fara í viking tinha um significado distintamente diferente de fazer uma viagem marítima para fins de comércio legítimo. Quando alguém decidia ser viking, estava anunciando a intenção de se juntar em grupos contra alvos lucrativos em outras terras, o que até o século X lhes rendeu o domínio de muitas terras, como no norte da França e grandes partes da Inglaterra e da Irlanda. A maioria dos escandinavos não se viam como vikings, e aqueles que negociavam com outras culturas eram conhecidos simplesmente como nórdicos, ou outros termos que designavam sua origem. E em vídeos futuros pretendo me aprofundar mais na evolução dessas sociedades. Nessa mesma época, sendo uma expedição viking ou não, grupos passaram a migrar mais para o oeste, e um nórdico chamado Erik o Vermelho fundou os primeiros assentamentos na costa sul da Groenlândia, onde as condições climáticas eram um pouco mais favoráveis, tanto que o nome Greenland significa Terra Verde em nórdico antigo. O nome foi escolhido por Erik o Vermelho com a esperança de atrair colonos para a ilha, destacando suas áreas verdes e habitáveis ao longo da costa sul. Com o tempo, assentamentos conhecidos como Brattahlid e Gardar passaram a centralizar a vida nórdica na ilha. Quando falamos da colonização nórdica da América do Norte, normalmente nos esquecemos que a Groenlândia foi, a estrito senso, o primeiro local de assentamento europeu nas Américas. Embora a maior ilha do mundo é geograficamente parte da América do Norte, politicamente e historicamente está associada à Europa, e muitas vezes não chega a ser mencionada nesse contexto, mesmo porque, para os europeus do século X em diante, viam a Groenlândia como parte do reino da Noruega e depois da Dinamarca, e consequentemente europeia. A colonização da Groenlândia foi um grande desafio para esses escandinavos, que dominaram também as ilhas Faroe e a Islândia.
e desses assentamentos espalharam a sua cultura pelo Atlântico Norte. E um desses nórdicos, chamado Leif Erikson, chegou ao extremo oeste do mundo escandinavo, mais longe do que a Groenlândia, descobrindo um novo mundo. As referências às viagens vikings à América do Norte estão descritas em duas histórias nórdicas. Esses contos e aventuras, chamados sagas, foram baseadas nas tradições orais compartilhadas entre os nórdicos, mas não foram escritos até o século XII, quase 300 anos após os eventos que eles registraram nessas sagas. A saga da Groenlândia e a saga de Eric o Vermelho descrevem a descoberta de terras novas e misteriosas, e contém referências de como um islandês, Leif Erikson, filho de Eric o Vermelho, foi o primeiro europeu a caminhar nas suas costas perto do final do primeiro milênio. Ambas as sagas descrevem a descoberta dessas terras e a tentativa de colonização, embora apresentem diferenças em alguns detalhes. Na saga dos groenlandeses, Bjarni Rolfsson, um mercador que ia da Islândia até a Groenlândia, é apontado como o primeiro europeu a avistar a América do Norte, precedendo a viagem intencional de Leif Erikson, enquanto na saga de Eric o Vermelho, Bjarni Rolfsson não é mencionado, e a descoberta da América é atribuída a Leif Erikson, depois de uma deriva involuntária nas águas que separam a Groenlândia da América do Norte. De acordo com as sagas, Leif Erikson, também chamado de Leif o Sortudo, em sua exploração descobre inicialmente uma terra que ele chama de Helluland, ou Terra das Rochas, uma região inóspita e que ele não se estabelece, e atualmente se conjectura que seja na ilha de Baffin. Ao navegar mais para o sul, é relatado que ele descobre outra região, a Markland, ou Terra das Florestas. Embora nunca tenha sido registrado como sendo colonizada pelos nórdicos, provavelmente houve várias expedições posteriores à Groenlândia para coletar madeira. Estudiosos conjecturam que deve ser a atual costa de Labrador, no Canadá. Indo mais para o sul, ele chega na costa do que hoje é a ilha de Terra Nova e no Golfo de São Lourenço, no Canadá. Essa terra era chamada de Vinland, que significa Terra dos Vinhedos, uma possível referência a videiras silvestres ou arbustos de groselha preta ou vermelha, com a qual os nórdicos sabiam fazer bebidas fermentadas, sendo um lugar muito mais aprazível do que as colônias na Groenlândia. Mesmo descobrindo essas terras, Leif se estabelece em Vinland, e na saga dos groenlandeses, Leif Erikson constrói casas e chama o acampamento de Leifsbudir. Na saga de Eric o Vermelho são mencionados dois outros assentamentos, um ao norte chamado de Straumfjord e outro mais ao sul chamado de Hop. No caso de que houvesse mais de um assentamento, então a terra chamada Vinland era uma região, não um assentamento específico, sendo várias Vinlands. Porém, o mistério sobre a localização precisa de Vinland ainda permanece. Leif Erikson havia lançado as bases para os esforços de colonização posteriores, estabelecendo uma posição em Vinland, onde construiu algumas casas grandes, tendo retornado à Groenlândia depois disso. E lá, o seu irmão, Thorvald Eriksson, planeja também se estabelecer em Vinland, e na expedição que comandou acaba sendo morto por nativos assim que desembarca. Um outro nórdico que as sagas mencionam é Thorfinn Karlsefni e sua esposa Gudrid, que partem da Groenlândia para Vinland com o intuito de estabelecerem um assentamento nessa terra rica em madeira e minério, levando consigo 140 homens e algumas mulheres. E já estabelecidos em Vinland, Gudrid dá à luz um menino chamado Snorri, que foi a primeira criança de descendência europeia conhecida por ter nascido no Novo Mundo. Por muito tempo foi atribuída a fantasia esse local devido à natureza das sagas. Mas em 1960, num local chamado Lancel Meadows, em Terra Nova, no Canadá, os restos de um pequeno acampamento nórdico foram descobertos por Helge e Annie Stiningstad e escavados durante as décadas de 1960 e 1970. É mais provável que este tenha sido o principal assentamento das sagas, uma porta de entrada para os nórdicos da Groenlândia para as terras ricas mais ao sul. Muitos objetos de madeira, ferro e jaspe de origem islandesa foram encontrados em Lancel Meadows, e a datação por radiocarbono confirma a ocupação do local como estando confinado em um curto período por volta de 1000
da nossa era. As evidências descobertas apontam que houve 8 habitações com paredes de grama, incluindo o que parece ser um grande salão usado por chefes vikings, outros salões menores e cabanas, todos com grandes espaços de armazenamento e alguns com oficinas embutidas. Essas descobertas parecem confirmar a alegação da saga de que alguns navios de exploração vieram da Islândia e que se aventuraram pela costa leste da Terra Nova. Em 2021, foi demonstrado que a madeira do local foi cortada em 1021 da nossa era, usando lâminas de metal, algo que os indígenas locais não possuíam. Os nórdicos também descobriram que essa terra não era inabitada, e chamavam os povos nativos de Skrelling, um termo em nórdico antigo com uma origem muito incerta, tendo possivelmente o significado de gritar, selvagem ou pele seca, uma referência às peles usadas por esses nativos. Os groenlandeses de origem europeia usavam esse nome para se referir ao povo Thule, antecessores dos inuites que habitavam nessa ilha desde o século IX, e estiveram desde então em contato com os nórdicos, sendo o primeiro contato confirmado entre europeus e nativos americanos. Nas sagas dos groenlandeses e de Érico Vermelho, denominam da mesma forma os povos presentes em Vinland, e cujo primeiro contato sucedeu no século XI. E assim como os povos Thule na Groenlândia, os nativos de Skrelling de Vinland eram muito hostis. Os relatos e a interação são muito precisos em mostrar que o encontro desses dois mundos foi algo assustador para ambos os lados. Thorfinn tenta negociar com esses nativos depois do inverno rigoroso, mas havia proibido seus homens de trocar suas espadas e lanças nessas negociações, deixando poucas coisas para negociar, o que dificultava a interação de forma positiva. Acredita-se que os vikings tenham tido contato direto e indireto com diferentes grupos, como os Micmac e os ancestrais dos Beltuc, e as sagas mencionam que eles usavam embarcações cobertas de peles, uma prática comum observada nesses nativos em períodos posteriores. As sagas mostram que os nórdicos em Vinland conseguiram manter a presença até o final do século XI, mas elas contam também que a desaprovação do deus cristão os havia impelido a saírem dessas terras, sendo que a maioria dos nórdicos já haviam abraçado o cristianismo. E somada a grande distância com a Europa, a escassez de pessoal, o clima desafiador para estabelecer uma agricultura autossustentável e a ameaça constante de inúmeros Skrellings, fez com que abandonassem o local, sendo apenas uma memória antiga deixada nas sagas. Apesar de terem saído do Novo Mundo, o Novo Mundo não saiu dos contos desses povos nórdicos. As sagas foram tidas como lendas por vários anos, mas há evidências de que os europeus já tinham em mente esse Novo Mundo. Por exemplo, a única menção conhecida de Markland na Idade Média fora da cultura nórdica ocorre em uma crônica escrita por um frade milanês chamado de Galvinus Fiamma, na primeira metade do século XIV. Esta é a única menção conhecida do Novo Mundo antes da viagem de Colombo em 1492, fora do norte da Europa. Outro manuscrito preservado na Biblioteca Real de Copenhague, conhecido como Annales Regi, de 1307, conta que no ano 1121, o bispo Erik da Groenlândia foi em busca de Vineland. Outro manuscrito, chamado de Flateyjarbók, escrito em 1347, menciona que um navio veio então da Groenlândia, que navegou para Markland, e havia 18 homens a bordo. Estes escassos registros são a última menção histórica de uma viagem realizada pelos compatriotas de Leif Erikson a uma parte da Terra que ele havia descoberto 300 anos antes. A natureza da informação indica que o conhecimento da descoberta não havia desaparecido totalmente das memórias dos islandeses estabelecidos na Groenlândia. Parece ainda dar uma medida de plausibilidade a uma teoria de que as pessoas da colônia da Groenlândia podem, de tempos em tempos, ter visitado a costa norte-americana em busca de suprimentos de madeira ou para algum propósito semelhante. As sagas representam as informações mais completas disponíveis sobre a exploração nórdica das Américas, embora elas não possam ser consideradas historicamente precisas e incluam detalhes contraditórios.
No entanto, os historiadores geralmente acreditam que essas fontes contêm evidências substanciais da exploração viking na América do Norte, por meio de descrições de topografia, recursos naturais e cultura nativa. Ao comparar os eventos de ambos os livros, uma linha do tempo realista pode ser criada. A veracidade das sagas foi apoiada pela descoberta e escavação de assentamentos comprovadamente vikings em Terra Nova, no Canadá, sendo hoje o sítio histórico nacional Lancel Meadows. No século XIX, antes que a descoberta de Lancel Meadows tirasse as histórias das sagas Vinland das páginas dos livros para a realidade arqueológica, Leif Erikson foi o herói escolhido de muitos dos escandinavos que emigraram para a América do Norte nessa época. Desde essas confirmações arqueológicas corroboradas na década de 1960, Cristóvão Colombo teve de dividir o palco com o nórdico Leif Erikson, que 500 anos antes descobriu o continente americano e que foi o primeiro europeu a explorar o Novo Mundo. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros, recursos e até uma chave Pix, caso eu considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção e até a próxima história.